Maravilha nós nos encontrarmos novamente como a Bíblia e nós cantamos. A Bíblia fala deste lugar como santo lugar e nós cantamos também deste lugar como santo lugar, justamente pela divindade que esse lugar representa. Esse ambiente aqui, de todos os ambientes da terra, toda a instituição da terra, é a única entidade de Deus, viu? Mesmo o lar que é constituído e feito por Deus, ele não pode ocupar, diferente do que eu ouvi, inclusive nesta manhã, diferente do que eu ouvi, nem o próprio lar ele pode substituir este lugar. Este é a casa de Deus. Betel na vida significa casa de Deus, e mais ainda, lá no capítulo 28 do Gênesis, diz que é a porta dos céus. Se você quiser, viu, fazer esta viagem e chegar até a esta porta, e Jesus diz: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Lá em João, nós dizemos que vai ter que passar por esses caminhos aqui, que é a casa de Deus, que as pessoas desse livro aqui, que é o código de Deus para ser a disciplina para nós e métodos de vida, conselhos dos céus, né? Por isso que a Bíblia diz que a palavra corrige, ensina, disciplina. Bom, a palavra de Deus é que faz tudo. E se o mundo está como está, é porque o mundo tem rejeitado esse livro. Eu espero e até agradeço a Deus por você estar desse lado aí, como se estivesse presente conosco, e quero saudá-lo pela sua escolha e incentivar você a ficar por aqui, porque muitos outros motivos irão procurar levar você para outras coisas, dizendo que existe coisa melhor do que você ficar como os que estão aqui presentes, virtualmente ligado como conosco. Paulo em Coríntios 5 diz: ligados eu e o vosso espírito. Então Paulo estava em Roma, estava em qualquer outro lugar, mas quando ele falava com a igreja de Corinto, ele diz: eu estou em espírito ligado com você. E com Deus também a mesma coisa. Por isso que Romanos 8 diz que o teu espírito tem que confirmar com o Espírito de Deus para você ser filho de Deus. Se o teu espírito não confirma, não coaduna, ele não se ajusta, ele não traça um paralelo com o Espírito de Deus, tira o cavalo da chuva. Então, ali está escrito, Romanos 8,16, você não será filho de Deus. Eu sei que lá fora, as organizações, entre aspas, religiosas, elas colocam todos no mesmo contexto, eu vou dizer, no mesmo balaio. Todo mundo é filho de Deus. Bom, segundo Romanos 8,16 não é, e segundo João 1,12 também não é. Lá diz: todos que o receberam. E receber não é você, como hoje eu estive numa igreja cedo, eles levantar a mão e ir para frente. É você segui-lo pelo caminho, como aconteceu com o cego Bartimeu, lá no capítulo 9 de João, de Lucas. Nos últimos versículos, a Bíblia diz que Bartimeu, depois que Jesus, que é esse evangelho, abriu os olhos do cego, ele seguia Jesus pelo caminho. Esse é o propósito da Bíblia, esse é o propósito da igreja, esse é o propósito do evangelho, fazer você seguir a Jesus, para você ter as convicções de que de fato você é um discípulo. Discípulo é aquele que segue. Jesus vai fazer uma ilustração disso, uma alusão disso, quando ele fala em João 10,
que a ovelha ouve a voz do pastor e ele vai à frente e elas o seguem. Se não seguir a Jesus, você pode ser tudo, até um religioso, um líder, um pastor, mas você não é uma das ovelhas dele, segundo a analogia que ele faz lá em João, no capítulo 10. Vai ser um mercenário ou vai seguir um mercenário? Mercenário é aquele que é negociante, é aquele que usufrui, que desfruta, é aquele que tira proveito das ovelhas, comendo a carne e se vestindo com a lã. Jesus, pelo contrário, ele morreu pelas suas ovelhas, ele se fez ovelhas com ela. Por isso que ele vai dizer que, o que Isaías vai falar lá no seu livro, no capítulo 53, como ovelha muda, ele não abriu a sua boca. Ele se identificou conosco e se lambuzou de pecado como nós éramos. Veja bem, meu amigo, eu estou dizendo éramos, quando nós tínhamos prazer em toda licenciosidade, libertinagem, pornografia, imoralidade, palavrão, blasfêmia e toda sorte de coisas que evidentemente Deus não se agrada. Por isso que tem que, como Paulo escreveu, o Espírito de Deus, ele comungar com teu espírito e ele garantir que você, no seu espírito, você é de Deus. E quando isso se dá, você vai ser como o autor do Salmo 1, você vai ter prazer, o quê? Na lei do Senhor. Talvez eu esteja falando com alguém naquele pensamento que está aqui. Aqueles que amam a lei do Senhor estão sentados aqui para ouvir a palavra de Deus. Mas você pode ir em qualquer antro, em qualquer inferninho, em qualquer lugar onde o pecado ele prolifera, você vai ver abarrotado de gentes e pessoas, que elas estão se drogando, elas estão se embebedando, estão se prostituindo, estão se insinuando, estão naquele frenesi, e daqui a pouco vai vir o carnaval, como se o carnaval já chegasse, já tivesse vindo, porque para eles só podem eles viver a vida que eles estão vivendo se eles puderem fazer isso. Ficar aqui seria uma agonia para você, seria um tormento ficar aqui, porque o que nós ouvimos agora e você ouviu? A irmã Leide cantou: quão grande é meu Deus. A vida nossa aqui é para exaltar a esse Deus grande, que ele é o quê? É o provedor de todas as coisas. É ele quem nos dá o ar, você não vive sem ar. É ele quem nos dá a água, você não vive sem água. É ele quem nos dá alimento, você não vive sem alimento. Até hoje, conversando com alguém, eu falei, eu dou graças a Deus, porque não obstante esse país nosso ser o que é, Deus tem abençoado a nossa colheita. E nós tivemos uma colheita de toneladas de grãos com superávit. Isso me alegra muito. Não obstante toda a fome e miséria, que talvez você não saiba, mas se você sair por certos rincões desse país, você vai ver cada extremos que existe de pobreza, de miséria, de fome. Estou falando do Brasil, não estou falando da Ásia, não estou falando da África, não estou falando de outros continentes miseráveis, embora a Ásia está se levantando, naquele lugar, como nação poderosa no mundo, mas a África ainda continua, quando na verdade, em tempos idos, foi expoente na terra. É o continente africano.
Mas hoje, quando a gente vê os documentários de tanta fome e miséria, como se está vivendo em guerras. Nas guerras é até natural, porque, entendeu? A violência prolifera ali, mas de repente você vê que é a ideologia de vida que levou eles a aborrecerem tanto Deus, que Deus fechou. Esse Deus que você ouve as religiões dizer que Ele é amor, fechou as torneiras dos céus e não derrama-se mais as bênçãos sobre o continente, sobre as nações deles, sobre a região que eles habitam. E a gente o que vê é aqueles verdadeiros zumbis, se é que transitam, que vão de um lado para outro, peregrinando e se arrastando, mas quase que esqueléticos, só pele e osso. Isso tem que, no mínimo, nos constranger. Tem que, no mínimo, deixar-nos, com o evangelho que nós temos, que quando nós propagamos ele, esse evangelho é um evangelho de prosperidade, é um evangelho de abundância, é um evangelho que vai proliferar em favores de Deus para a vida das pessoas. E nós vemos pessoas que, pelas ideologias, cultos e cerimônias e liturgias que eles têm naquele lugar, adorando seus ídolos, suas imagens, adorando seus deuses, e evidentemente Deus se entristece porque eles não querem ouvir. Quando Jesus esteve aqui na terra, a tristeza dele foi de pregar e as pessoas fecharem os ouvidos e dizerem para ele ir embora. Quando você vai ler o Lucas no capítulo 4, Jesus vai pregar na sinagoga em Nazaré. Eles ficaram tão indignados com a mensagem de Jesus que levaram ele numa montanha para jogar, precipitar ele para baixo. De tão indignado que ficaram com a mensagem de Jesus. Por quê? Porque Jesus disse que veio para cumprir aquilo que os profetas tinham vacinado, tinham anunciado e tinham pregado. E agora ele deu a nós esta comissão. Mas da mesma forma como eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos para o próprio Jesus, eles continuam fazendo também conosco. E você não imagina, eu estou falando com alguém aqui que está nessa circunstância, você não imagina a tristeza. Eu já coloquei nas nossas páginas para você me ajudar, porque se todo o meu empenho, meu esforço, todo o meu investimento, eu faço isso há quase 40 anos, e eu faço para transformar a sua vida e você conhecer o Deus da Bíblia, não o Deus de igreja. Igreja tem aos milhares por aí, não o Deus das igrejas, o Deus da Bíblia. Ele vai ser transformador e tão inusitado na sua vida, que a sua vida vai sair de um estado para o estado maior, o estado melhor, para viver a excelência da graça de Deus, que o mundo não quer experimentar, porque o mundo está viciado no pecado. O mundo acaricia o pecado, o mundo adula o pecado, o mundo ama o pecado. Por isso que Jesus vai dizer, o próprio Jesus vai dizer que eles são filhos do diabo. Quem ama o pecado é filho do diabo. Está lá em João 8,44, gente. E ele diz: vocês não podem ouvir a minha voz, porque vocês são filhos do diabo, que sempre mentiu, reproduzindo lá fora uma vida que não tem, maquiados de felicidade. E aí, quando você para conversar com elas, e o grande problema nosso é que nós estamos sempre apressados e não paramos para conversar com elas.
E você não imagina o quanto que é salutar. E Deus quer que você pare. Eu aprendi há quase 40 anos que o tempo é de Deus. Eu aprendi na prática. O tempo é de Deus. E a gente está sempre correndo contra o relógio. Você percebeu que o seu dia cada vez fica mais curto? Cada dia você tem menos tempo. Mas por quê? Porque você não dá tempo para Deus. E quando você vai dar tempo para Deus? Quando você para conversar com pessoas que eu chamo de miseráveis na terra, mas estão travestidos de felicidade. Estão com as melhores roupas, estão com os melhores anéis, com as melhores gravatas, com as melhores marcas. Mas quando você começa a conversar com elas, e elas vão abrindo o coração para você, elas tentam conter as lágrimas, mas você as vê chorar em vias públicas, nos logradouros, nas ruas, nas avenidas. Você as vê chorarem literalmente, porque a vida está aos pedaços. Estão arrastando as suas vidas, estão se empurrando, estão como peixe fora d'água, tentando respirar um ar que está lhe faltando. E se existe uma coisa ruim, é você procurar ar. Eu já procurei literalmente ar, né? Isso há muitos anos. Tinha me casado recentemente e parecia que uma agulha no meu coração, quando eu queria encher o pulmão, isso aconteceu umas 3 vezes, eu recém-casado, com os sonhos de uma família grande, como eu sempre tive com minha mulher, e eu estava ainda na minha primeira filha. Eu tinha muita coisa a fazer ainda na vida, e eu me lembro que eu queria respirar, encher o pulmão assim, mas quando eu fazia, uma agulha como que ficava o meu coração, e eu tinha que parar, porque a dor era muito, e eu ficava alguns minutos respirando assim, ó. Mas chega uma hora que o pulmão quer encher, e eu nunca procurei um cardiologista, porque eu achei um especialista fantástico chamado Jesus, que cuidou do meu coração. Mas eu sei que outra pessoa procuraria um cardiologista para ele fazer um diagnóstico do que seria isso, né? Mas Deus tinha um sonho comigo, um projeto comigo, e Ele queria que eu realizasse o meu sonho de lar e família, e Ele então me deu sobrevida. Mas Ele me deu com um propósito, para eu exaltar o nome dEle. Então esse ar que você precisa, é Ele quem te dá, bem como todas as suas necessidades, se não as maiores, pelo menos as básicas. As básicas. Hoje eu e minha mulher comemos uma comidinha básica, porque minha filha está indo embora do Brasil, e eles quiseram comer comigo. Você vê, o meu genro, que tem tanto dinheiro, e ele falou: eu quero comer o frango e o arroz com a minha sogra. Coisa básica e simples. Então saímos, tinha um convite para ir para uma churrascaria, rejeitamos para vir comer frango com arroz, como ele comeu, com aquela boca, sabe? As coisas básicas, que elas são necessárias para a vida, como ar, como a água, como alimento. Mas se você for substanciar a vida mesmo, você vai precisar de um ingrediente que ele, quando você o alcança, ele então completa a sua vida. Esse ingrediente chama-se paz. E quem é o autor disso chama-se Jesus, que lá em João ele diz: a minha paz vos dou. João 16:32 ele diz: a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Então é isso, nessa saudação primeira, desse primeiro culto dominical, eu quero traduzir para vocês, porque nós estamos com os nossos olhos
como que velados, tapados, tampados, para todo o processo dessas semanas, meses deste ano do 2024. Que os diagnósticos de todas as fontes, eles são, até podemos usar, tenebrosos. Toda a informação que vem de fora, das autoridades, dos governos, das organizações até do exterior que tem formação para isso, para dizer que não vai ser um ano, né, pródigo, um ano de abastança, um ano de sobejos. Pelo contrário. Mas só que hoje nós vamos meditar o que é que Deus pode fazer. E eu quero abrir as nossas Bíblias em Deuteronômio, no capítulo 11, para nós ocuparmos alguns versículos desse livro de Moisés, que é o Torá dos judeus. Diz aqui, o capítulo 11 de Deuteronômio, verso 8: guardais, pois, toda a palavra que hoje vos ordeno, os mandamentos, para que sejais fortes e entrais e possuís a terra. Agora eu vou trocar aqui, o ano, aqui está a terra, que seria Jerusalém, Canaã, a terra para onde você está se dirigindo, o ano que você está caminhando. Eu já estou traduzindo. Para que prolongue, o verso 9, para que prolongue os dias na terra que o Senhor, sobre juramento, prometeu dar aos vossos pais e a vocês, que são a sua descendência. Depois ele acrescenta: terra que mana leite e mel, e a terra que passais a possuir, não é como a terra. Agora eu vou pôr, o ano que você passa, que é o ano 2004, não é como o ano de 2003, que aqui fala terra do Egito, de onde saíste, em que semeava a vossa semente com o pé e regava como se fosse uma horta. Quer dizer, você tinha 30 dias no mês, mas só tinha um salário de 15 dias, é o que está dizendo aqui. Mas a terra que passais a possuir, o ano, é um ano de montes de vales, de chuva dos céus, você vai beber as melhores águas. A terra para onde o Senhor teu Deus, que é o ano de 2004, os olhos do Senhor teu Deus estará sobre ele, o ano de 2004, continuamente, desde o primeiro dia até o último dia. Deus e Pai, aqui está o texto que eu escolhi, e foi o teu Espírito que nos levou para esse dia relevante, que é o primeiro domingo do ano de 2024. Agora inspira-nos, ajuda-nos e faz com que, ó Deus amado, esta mensagem ela tenha espaço em cada coração que a ouvir, e que nada obstrui a tua vontade neles, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Veja bem, nós colocamos título: o que só Deus pode fazer. Segundo os indicadores de todas as fontes que fazem prognóstico, não só para o nosso país, mas para o planeta Terra como um todo, é de que será trabalhoso e difícil. Só que Paulo escreveu em Coríntios, no capítulo 7, 5, verso 7, ele diz que aqueles que são de Deus, eles não andam pelo que vê, pelo que ouve, eles andam por fé, eles andam por aquilo que eles creem. A fé, Jesus falou, que remove montanhas. E o texto que nós lemos fala de gente, mas não é gente qualquer,
é gente especial. O povo judeu sempre foi um povo especial para Deus. Especial para Deus por causa da sua origem. Eles nascem, os judeus nascem de uma boa semente. Quando você tem um pai que é uma boa semente, ele tem um bom DNA, você não vem propenso a toda sorte de enfermidades e mazelas, como nós vemos pessoas frágeis, porque o DNA daquela pessoa não é bom. Então a pessoa vem de um bêbado, vem de um drogado, vem de um viciado, vem de uma pessoa promíscua, vem de uma pessoa que tem, o seu sangue contaminado por todas as barbáries que se faz lá fora, de uma vida sem regras e sem leis. O mundo não gosta. Veja bem que o versículo 8 diz que se você quiser ser bem-sucedido, você vai ter que guardar os mandamentos, a palavra de Deus. Os mandamentos de Deus, que João, na sua primeira epístola, ele diz que não são pesados. Eu vejo que muitas pessoas acham difícil ser um crente. Quantos, pastor, eu gostaria de ser um crente, mas eu não posso porque eu fumo. E eles dizem, quando eu parar de fumar, eu falo, vai fumando mesmo. Eu sei que você não vai fumar dentro da igreja, mas vai fumando mesmo. Porque lá fora ele não tem estímulo para parar de fumar. Mas aqui ele vai ser ajudado por esta palavra, para ele saber que o corpo dele, ele não é de chocadeira, ele não é um acidente natural, ele veio porque Deus formou ele. E quando eu formei 8 filhos, 7 filhas, e agora uma está indo embora, a neta está indo junto com ela, com o meu genro, e a gente, reunidos com eles, como tivemos no Natal, com 5 delas, faltaram 2, porque estão fora do país e tudo. Então você percebeu? Você gera para sua alegria. Você gera para você se realizar nessas pessoas. E quando você se realiza num filho, num neto, quando você vê que ele está trilhando na verdade. Mas quando uma mãe, eu estou falando com algumas agora assim, quando uma mãe vê que a filha está rodando bolsinha aí fora numa prostituição, numa vida devassa, numa vida desregrada, sem honra, sem pudor, sem dignidade, desonrando ela que gerou e sempre foi honrada e sempre deu bons exemplos, mas a influência, sempre a maldita influência. Deus, quando fez o homem e a mulher no jardim do Éden, eles estavam livres disso, mas veio a influência da serpente. E essa serpente hoje ela age de maneira horrorosa. Por que Jesus falou que os judeus no tempo deles eram filhos do diabo, como nós dissemos em João 8:48? Porque eles faziam a vontade do diabo. O que o diabo quer que você faça? Mente, rouba, adultere, que você seja um crápula nesta vida, que bilhões de pessoas são. E se você não é, você conhece alguém. Está vendo como eu sou severo e rude? Alguém da sua família que é uma dessas pessoas. Porque hoje a gente não precisa ir longe para encontrar esses ultrajes da vida. Então, quando a gente gera, como Deus que gerou todos que veio aqui no mundo, todos, Ele gerou para o prazer dele, para a alegria dele. Mas de repente, como a mãe que vê que o filho agora está seguindo o caminho das drogas, da vida licenciosa e permissiva, e ela faz apelos para o filho. Filho, não é bom. Mamãe gritava comigo dizendo, larga essas companhias. Eu não quis largar, você não sabe. Se quiser eu dou o meu, como é que chama?
meu currículo, não é currículo, não. Eu te dou o meu prontuário, não é prontuário, como é que chama? Hã? Não é capivara também, não. Eu dou o meu documento, como é que chama? CPF. Ô, Senhor, a igreja não ajuda, desculpa aí você, viu? Eu dou meu CPF para você, para ir lá no fórum, para ver o que fui eu na minha vida pregressa. Entendeu? Um horror. E mamãe chorava. Mamãe chorava, porque ela via que eu descambava, afundava por caminhos tortuosos da vida. Graças a Deus fui o último a vê-la no Hospital Beneficência Portuguesa e consolar ela, e confortar, e orar por ela, e ungir a ela, e dizer para ela que ela foi uma campeã. Combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Você tem de ver ela que estava ansiosa, entubada, querendo falar, de repente, como ela ficou serena e tranquila, esperando a oração. Saí 2 minutos depois, o médico falou para a família que estava lá fora, ela acabou de entrar em óbito, foi reunir-se nas mansões celestiais com os queridos de Deus, esperando lá. Mas foi fruto das suas orações, fruto das suas intercessões, né, e dos seus conselhos, que reivindicou, e ela teve resultados satisfatórios. Tolas as mães que abrem mão dos seus filhos para se perderem definitivamente. Nós lemos qual é o sonho de Deus para o seu povo, como dissemos, e nesse livro aqui, e nesse tempo, o único povo de Deus. Existia muitos povos e muitas nações, mas o único povo de Deus eram os filhos de Abraão. Como eu falei, essa boa semente que produziu esse povo, que Deus os ama em todos os tempos pela promessa que ele fez ao patriarca Abraão. E agora esse Deus está aconselhando e dizendo para eles que eles iam entrar em um lugar que, segundo Deus, é o melhor lugar da terra. Quando eu estive lá, perguntei para o guia como que ele podia me dizer daquele lugar segundo o profeta Ezequiel. E ali em Ezequiel 5, Deus diz assim: esta é Jerusalém que eu coloquei no centro da terra. E geograficamente a minha filha está indo agora, essa noite, essa madrugada, para o Equador. O centro da terra está lá no Equador, eu estive lá. Mas para Deus, o centro da terra é Sião, é Jerusalém, e povos ao seu redor. Então esse Deus está conduzindo esse povo, dizendo: eu estou levando vocês para uma terra que mana leite e mel. Deus está parafraseando nessa mensagem para nós aqui presente, para você, que Ele está levando neste ano, todos nós que cremos, para um lugar de deleite, não um lugar de sacrifício, não obstante todos os governos do mundo estão dizendo que vai ser só de presságio, que o planeta Terra, esse planeta azul, deixou de ser azul, porque nuvens estão cobrindo, nuvens negras do inferno estão cobrindo o planeta Terra, no sentido de massacrar, de esmiuçar, de pisar, de soterrar, de esmagar os povos dessa terra. É o que os indicadores dizem aí. Mas Deus está dizendo diferente. E como Paulo diz que a gente não anda pelo que vê, e a gente vê que de fato a noite está bem escura, mesmo ao meio-dia, não só no Brasil, mas no mundo todo.
Hoje recebemos uma visita e a pessoa dizia que não ouvia noticiário nenhum. Eu falei, eu preciso ouvir, porque eu tenho que falar para as pessoas o que está acontecendo. E quando você ouve, você vê que, de fato, os prognósticos, diagnósticos, não obstante esses feiticeiros que aparecem aí, essas mães de Iná que aparecem, essas mentirosas, com essas liturgias baratas e enganadoras, segundo a Bíblia, no tempo desse escritor aqui, o Moisés, tinha uma ordem para que todos que fossem prognosticadores, bruxos e feiticeiros, eles morressem. Ah, se isso vingasse nos dias de hoje. Eles que deviam agradecer a Jesus, porque quando Jesus veio, ele removeu estas leis, que quando tinha, e eles estavam jogando cartas aí, tarôs, como eles queriam fazer no passado, eles teriam que ir no meio do povo diante de juízes, e confirmado com 2 ou 3 testemunhas, essas pessoas seriam publicamente apedrejadas. E todos esses diagnósticos, eles serão frustrados, diga, serão frustrados em minha vida. Pode dizer isso, serão frustrados em minha vida. Por quê? Porque eu não vou andar pelo que eu vejo no ano de 2024. Eu vou andar pelo que eu creio. E o ano que ele está nos introduzindo hoje, dia 7, será um ano onde nós vamos beber a água que vem do céu, não a contaminada que vem dos poços, das lagoas, vem das poças neutras que estão por aí. Não, virá água. Os frutos serão o quê? Os melhores da terra. O azeite será o melhor, a uva será o melhor, a tâmara será melhor, o trigo será o melhor. Por quê? Porque Deus, ele diz que vai ser assim na nossa vida quando nós obedecemos o que ele diz, os seus mandamentos. O grande problema do homem que não vai ter essas promessas é porque eles vão achar difícil obedecer os mandamentos de Deus. Mas quando você acha difícil? Quando eu casei com a minha mulher, eu fiz como toda mulher gosta que faz. Você chega na porta da casa, pega ela no colo. Não sei se o Arilson fez isso, se não fez, vão dar um tranco nele. Pega ela no colo e coloca dentro de casa. E fala, aqui você vai reinar. Aqui é o seu palácio. E depois eu conversei com ela. E falei para ela me ajudar. Me ajude. Eu preciso de você para me ajudar, para esse negócio dar certo. Ainda disse para ela, se isso não dá certo, não se sinta culpada, porque eu vou te ensinar tudo. E se não der certo, sou eu o culpado. Eu falei no ouvidinho dela. Ela é uma garotinha sonhadora, bonitinha, não sei o que tem. Não era essa senhora com 51 anos de trabalho forçado. De trabalho escravo, né? Que não é isso, né? De trabalhos bem prestados. Não, era uma jovenzinha que sabia quase nada da vida, mas ela foi cooperadora. Paulo, no capítulo 9 de Coríntios, diz que nós somos cooperadores de Deus. Quando você coopera com Deus, e quando você coopera com Deus? Quando você ouve a palavra dele. Quando você ouve os mandamentos dele, e ele pode, como eu pude, cumprir na vida dela, os sonhos dela, de realizar ela como mulher, como mãe, como dona de casa, como senhora. Agora tem um monte lá fora que elas violaram essas regras que, né, eu as tinha em casa e todo homem as tem, né, por causa do feminismo. Ô desgraça que apareceu no ano 60 da nossa época.
A pior desgraça que aconteceu foi o ano 60, lá na outra América, com a emancipação feminina. E elas saem como que realizadas. Aí eu fico vendo, elas estão saindo 4, 5 horas da madrugada, bêbadas das boates, infelizes nos seus relacionamentos. A minha mulher nunca foi numa boate. Não, ela ficava esperando o marido que vinha do trabalho, esse cara aqui. Eu sim trabalho forçado. Eu sim trabalho forçado. Porque eu não trabalhava só num trabalho. Quando só tinha um trabalho, eu fazia 16, 18 horas por dia para dar conta lá em casa das coisas. E ela, profissional que tinha, com especialidade, eu pedi para ela cuidar só do lar. E eu falei, sou eu que tenho que segurar essa onda aqui e essa bronca. E saí na vida, porque eu tinha que fazer jus à minha palavra. Quando o cara é homem, ele fala para a mulher e a mulher acredita. Hoje parece que elas não estão acreditando muito. Mas quem mandou ela ser feminista? Quem mandou ela ir no restaurante e dividir a conta com o rapaz que ela está conhecendo? Se o cara não serve para te pagar um almoço, não casa com ele não. Se o cara não serve para montar uma casa para você, ir lá e falar para você escolher os móveis, não case com ele não. Isso é a minha teologia, a minha teoria de vida. E foi isso que eu fiz, sem condição nenhuma. Mas a gente precisa saber o que está no sonho de uma mulher, né? Por isso que a Bíblia diz, o que eu falei para minha neta, que estava envolvida com um rapaz não muito bom, da igreja, hein? Estive na igreja deles hoje lá, da igreja. E eu disse para ela, filha, o capítulo 11... para você que está me ouvindo aí, o capítulo 11 de Provérbio, no verso de número 16, é um versículo chave para toda jovem, para toda mulher, viu? E lá está escrito que a jovem que é preciosa, que é graciosa, ela guarda a honra, pudor, viu? Vergonha. Como os valentes guardam os seus tesouros. Mas o que você vê aí fora? Quantos anos você tem? 12 anos. Já está rodando bolsinha já aí fora. Já está envolvida com os rapazinhos. Já está indo para as biqueiras. Já está indo para o baile funk. Já está indo para o pagode. Já está indo para o carnaval. Você vai ver no carnaval agora. E o pior de tudo, as malucas das mães vai levar as crianças já pequenas para se adaptar a tudo isso. Para se adaptar. E dizer que vai ser o mundo delas. Não. Eu ensinei minhas filhas que o mundo delas é esse lugar aqui. Todas elas, sem exceção. Eu ensinei a igreja. Era o lugar. Eu mesmo só entrava na igreja um dia do ano. Mas eu levava minhas filhas para a igreja. Eu era um bêbado inveterado, um crápula. Mas no dia 31 de dezembro, hoje numa igreja, eu ouvi o contrário, dizendo que a virada não precisa ser na igreja. Pois a minha mulher está aqui, no dia 31, quando era 11h30, eu pegava o carro ou ônibus e levava minhas filhas, a minha mulher, e sentava na igreja, lá no final da igreja, e ficava lá, e eu orava e pedia a Deus um bom ano. E quando estourava os rojões, os fogos, e o pastor despedia a igreja, eu saía e a gente ia cear em casa. Mas porque eu tive uma mãe que me ensinou isso. E eu ensinei para as minhas filhas. Hoje eu ouvi o contrário. Eu não preciso ir indo em nenhuma igreja, eu não quero que o pastor concorde comigo. Ele até aludiu, porque foi o primeiro culto deles, daquela igreja, no ano, né? Um culto muito bom, essas coisas todas. Mas, você percebeu? Eu não concordo. Por quê? Porque eu tenho outro ensinamento. Eu aprendi com mamãe. E mamãe aprendeu com homens de Deus, que a gente pode honrar a trajetória que tiveram
e o que? O ministério que eles exerceram aqui na terra. Honrar esses pastores de tempos idos, que ensinou o verdadeiro evangelho. Que esse modernismo todo que está aí, como o feminismo, que é o modernismo do tempo dos anos 60, só estragou a sociedade, o lar e a família, e fez mulheres infelizes. Você, quando ligar a sua televisão amanhã, você vai ver o noticiário de mulheres que saem bêbadas, drogadas, que saem aturdidas e vão andar tropicando, e às vezes com as suas bolsas de milhares de reais, as suas vestes, né, que é de marcas, que é feito tudo na Europa, ou coisa nesse sentido. Elas estão travestidas de uma felicidade. Eu me lembro que eu vi um gay na Globo, né, disputando num programa lá. Eu queria até lembrar o nome dele aqui. É um alto, magro e careca. Ele está vivo ainda. Ele disse, enquanto o tal de Leão Lobo disse que ele era feliz, ele, quando pegou a fala, ele falou: não existe ninguém mais infeliz do que um gay. Porque você tem que ficar nos ambientes, porque quando você entra dentro do seu apartamento, ele é um repórter, ele é um cara da televisão, Amir Kader, o nome dele, Amir Kader. Ele fez isso, está no YouTube, para quem quiser ouvir. Ele falou: o mais infeliz, como o próprio Clodovil, que era gay assumido, ele tinha horror a todos esses movimentos LGBTs que tem por aí, que só fazem o quê? Proliferar essa sociedade horrorosa que eles defendem. Agora você vai perguntar para mim: você é contra os gays? Você tem alguma coisa? Eu não tenho nada contra eles, eu só tenho dó, pena deles. Sabe por quê? Como eu falei num culto meses atrás, eles precisam de um homem, e esse homem chama-se Jesus Cristo. Enquanto eles não encontrar esses homens, eles vão se fazer de mulher e vão procurar homens, ou vão se fazer de homens para procurar outros homens, ou coisa que na minha Bíblia é uma aberração, e aos olhos de Deus é proibido. E como eu não sigo as leis desta terra, eu sigo as leis daqui, porque o capítulo 11, verso 8 que nós lemos, diz que neste ano, e para eles lá, os israelitas, era a terra que eles iam entrar, se eles quisessem ser bem-sucedidos, eles tinham que guardar essa lei. Eu pergunto: você tem trato com a Bíblia? Você tem afinidades com este livro? Você gosta de folhear as suas páginas? E como Jesus disse em João 5,39, examinais as Escrituras para você entrar no céu, para ter vida eterna. E ele fala: por quê? Porque você vai conhecer Jesus neste livro. Está lá em João 5,39. Então o que é que Deus pode fazer? Ele pode fazer tudo. Fazer o ano de 2024, o ano do seu resgate, o ano da restituição, o ano que você vai ter liderança. Você, como está em Deuteronômio 28, você não vai se arrastar, você vai ser cabeça e não cauda, diz ele. Você vai emprestar e não vai pedir emprestado, você vai dominar e não vai ser dominado, você vai liderar e não vai ser liderado. Essa é a vontade de Deus, para nós aqui presentes e para todos que estão virtual. Agora você simplesmente pode dar de ombro e dizer que é balela essa conversinha dele. Só que quando chegar no fim do ano, você vai me ver bem sucedido. E se não, você não me ouvir, você vai estar bem engraçado. Eu costumo dizer que eu gosto de ver a foto do cara amanhã. Hoje as pessoas postam aí como estrela, né? Como popstar. Só que os tempos são trabalhosos e difíceis, como está em Timóteo, na Bíblia, lá no capítulo 3.
E esses tempos trabalhosos e difíceis vão alcançar você. E você não pode, você vê, minha filha está indo agora para um lugar de terremotos. O Equador é um lugar de terremotos. E ela está sendo bem-aventurada e feliz lá. Eu conversava ainda com ela hoje e eu dizia para ela, como eu sempre digo para todos aqui, não é o lugar que você vai, é com quem você vai a qualquer lugar. E ela saiu daqui como qualquer pessoa comum como nós, e hoje ela é uma empresária bem-sucedida e respeitada no Equador. E se tem uma coisa que me deu honra, é quando o reitor e a autoridade do Equador, na formatura dela, disse que o Equador tinha que estar honrado dela ter escolhido o Equador como segunda pátria dela. Isso quase que me leva às lágrimas, porque Deus sonha com você dessa maneira. E ela está me honrando lá no Equador, a ponto de ter empresários bem-sucedidos no casamento dela, e uma dessas pessoas veio me dizer que foi eu que fiz o casamento dela, como o casamento dela foi um padre que fez. Logo, quando terminamos a celebração, ela veio me abraçar e falou: obrigado, você fez o meu casamento. Você não imagina, aqui tem casal que eu fiz também, você não imagina a minha felicidade. Eu até perguntei, mas como assim? Naquele jantar que tivemos em casa, o Senhor fez o nosso casamento. Eu abençoei e abençoo a vida desse casal, que já teve um milagre, porque ele foi afetado de um aneurisma. E quando o médico foi procurar agora lá na Argentina, é o médico dele, lá na Argentina foi procurar, disse que não achou mais o aneurisma. É esse Deus que dá isso. E é um moço que, hoje ele é brilhante, mas ele viveu muita tragédia ali no Equador, com a doença e com abandono de família e tantas outras coisas. Mas Deus tinha um caminho onde não tem caminho. O ano 2024, com os prognósticos deles, não tem caminho. Mas Deus tem um caminho aonde não tem caminho para você. E eu quero que você incorpore esta ideia como fé. Eu quero que você se vista desta palavra como profética na sua vida, para você não chegar em dezembro e dizer que foi um ano infeliz. Porque ele prometeu, e você leu comigo, que ele estaria com você desde o dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. Você crê nisso? Então vamos orar, fiquemos em pé. Deus, o Senhor falou da tua vontade, e a tua vontade é percorrer com cada um de nós, cada minuto, cada segundo deste ano, Senhor, com todo o diagnóstico de presságio que tem. Mas nós vamos nos apegar a esta tua palavra, e nós vamos crer, Senhor, com o nosso coração, de que o Senhor é o maior interessado em projetar a nossa vida para uma vida de êxito, para uma vida de sucesso, para uma vida brilhante em 2004, é o que eu incorporo e tomo posse e me visto com a igreja e com os que estão conosco ouvindo, os que vão ouvir a posterior, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Louvado seja o nosso Deus.